Boa noite, povo de Deus. Eu saúdo cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenha a bondade de tomar o seu assento neste momento. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33. Você vai acompanhar aí na projeção, Êxodo 33. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 23. Louva a Deus por este dia, louva a Deus por este lugar, esta igreja, este rebanho, pela vida do pastor Adilson e de toda a sua equipe, que sempre carinhosamente e com tanta honra me recebe para estar aqui. É um motivo de alegria e de satisfação poder partilhar com os irmãos a palavra do Senhor, cada um de vocês, os pastores da equipe aqui da igreja, uma satisfação enorme, uma honra muito grande. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o capítulo 33. Quem encontrou, diga amém. Vai nos dizer assim a eterna palavra do Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissesse, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Feche os seus olhos uma vez mais, põe a mão no seu coração. Senhor, nós lemos a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, Espírito do vivo Deus, tu és o mestre e o pregador por excelência.
Senhor, eu peço que nesta noite apenas a sua palavra, Senhor, apareça e somente Jesus seja glorificado. Peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, nos avive, Senhor, nos desperte, nos transforme, nos fortaleça, nos vivifique, nos impulsione, Senhor, produzindo, Senhor, aquilo que apraz a tua vontade. No nome que é sobre todo nome nós oramos, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Glória a Jesus. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí. Eu quero destacar dos versículos que nós lemos, o versículo 11, observe mais uma vez aí: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Fala para o irmão do lado, é muita intimidade, diga isso para ele. O versículo 14, veja só o que Deus diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus está falando para Moisés: a minha presença vai com você, para você conseguir descansar. O versículo 15, Moisés está reafirmando o que ele quer: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja aqui também o versículo 18, eu quero destacar Moisés falando: rogo-te que me mostres a sua glória. Moisés quer ver o Senhor. Você deseja ver o Senhor nesta noite? Deseja a manifestação da glória dele? Amém? Quero aqui destacar o versículo 21, o Senhor dizendo: eis aqui um lugar junto a mim. O Senhor tem um lugar junto a Ele para nós nesta noite. Amém, povo de Deus? Deixa eu situar você na leitura que nós fizemos aqui. Moisés foi instrumento de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. No capítulo 24, Moisés está no Sinai, o monte Sinai está fumegando, a glória do Senhor está ali, e Deus o chama. Deus tem algo a falar, Deus tem algo a tratar, revelar ao coração de Moisés e para o seu povo através de Moisés. E a palavra diz que Moisés entra na nuvem da glória do Senhor, e ele permanece em comunhão com Deus, vendo a Deus, falando com Deus, tratando com Deus, como nós lemos aqui, face a face com Deus, Deus falando com ele como se falasse com um amigo qualquer. Durante 40 dias ele esteve no Sinai, envolvido pela glória, pela presença de Deus, escondido na nuvem da presença de Deus. Nesse interim, o povo de Israel, vendo que Moisés demorava a voltar, com uma impaciência, com uma ansiedade que corroía o seu coração, gente que ainda não havia aprendido a descansar no Senhor, gente que ainda não havia convertido o seu coração ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa a você nesta noite: você precisa se converter inteiramente ao Senhor. Gente que não é convertida, não importa quantos sinais, quantos milagres Deus faça, ele vai continuar inseguro e ansioso. Deus visitou o Egito com as 10 pragas. Deus abriu o mar para aquele povo passar. Deus deu água para ele beber. Deus está provendo tudo. Mas existe um povo não convertido, corroído de ansiedade. A ansiedade é um sinal de carnalidade na nossa vida. O princípio que opera a ansiedade é o princípio da incredulidade. Eu não consigo crer que Deus pode intervir e agir em meu favor. Aí uma pessoa, gente movida por ansiedade, mete os pés pelas mãos. Eles falam ali, vão reclamar com Arão, e Arão tem a brilhante e estúpida ideia de fazer um bezerro de ouro, porque Moisés não vinha, eles não sabiam o que tinha acontecido, eu estou meio perdido aqui, e eles começaram fizeram um bezerro de ouro e começaram a celebrar ao Senhor através daquele bezerro de ouro, é o que diz o texto.
E Moisés, que está lá na presença do Senhor, está lá no Sinai, tratando com Deus, Deus falando com ele, esse povo corta o barato de Moisés. Esse povo interrompe aquela comunhão. Deus fala: Moisés, desce, porque o povo está se corrompendo. Gente que não é convertida sempre acaba dando trabalho aos outros, sempre acaba tendo que tirar os outros da presença do Senhor, daquele momento gostoso para intervir. Assim é o povo de Israel. E lá vai Moisés atrás do povo de Israel. Moisés chega com as tábuas que Deus escreve com a sua própria mão, as 10 palavras, os 10 mandamentos, e vê tudo aquilo, ele se ira, se aborrece. Ele não consegue conceber que um Deus que fez tanto por aquele povo, e em pouco tempo esse povo se esquece do Senhor. E naquele momento seu de aflição, de destempero, ele quebra as tábuas. E resumindo a história para você, Deus fala com Moisés o seguinte: olha, esse povo, Moisés, é um povo de dura serviço. Eu não vou poder ir com este povo, porque se eu for com esse povo, eu vou consumir esse povo, eu vou mandar o meu anjo. O meu nome está sobre ele, eu vou mandar o meu anjo, e vocês vão entrar na terra, mas eu não vou, porque esse povo é um povo de dura serviço. Ouvindo isso, o coração desse povo, se quebrantou, porque Deus disse que era um povo de dura serviço. E esse povo ali fica naquele momento de contrição, porque Deus diz que não vai com ele. E nesse momento aqui, entra Moisés novamente em cena, rogando ao Senhor, falando com o Senhor. Um homem que tem intimidade com Deus, ele é um homem intercessor. Uma pessoa que tem intimidade com Deus é uma pessoa intercessora. Amém, gente? Amém ou não? Fala por irmão do lado, está falando da gente, amém? Intercessora, amém? É de você que eu estou falando, você tem intimidade com Deus, amém ou não? Olha por irmão do lado, ele tem ou não tem uma fisionomia de alguém intercessor? Sim ou não? Eu sabia? Olha só que maravilha. Moisés está intercedendo. Moisés fala ao coração do Senhor, porque quem tem intimidade tem acesso ao coração de Deus, tem acesso ao coração do Pai, e você consegue enxergar, ele deixa transparecer nas suas palavras aqui o quanto ele é dependente do Senhor. Veja só o que ele fala: Senhor, se a sua presença não for conosco, se a sua presença não for comigo, Senhor, não nos faça sair deste lugar. Ele deixa claro o que ele quer e o que ele depende de Deus, ele depende da presença de Deus. Agora eu pergunto a você, nessa noite, querida igreja, você é dependente de quê? Pergunta isso para o irmão do lado, você é dependente de quê? Quando as coisas se dificultam, quando os problemas se avolumam, quando a crise se agrava, você é dependente de quê? No momento de crise, no momento de desconforto, você é dependente de quê? Você recorre a quem? Você busca o quê? De quem? A quem? Você tem dependido de quem? Quando a situação aperta para você, você depende de quem? A quem você recorre? Ao gerente do seu banco? Você pode perceber quem que as pessoas são dependentes em 2 momentos bem picos assim, no momento de extrema alegria e de extrema dificuldade. No momento de extrema dificuldade você consegue saber o que essa pessoa depende de quem, ela busca quem. No momento de alegria, de lazer, que ele está mais relaxado, você consegue saber onde ele põe a sua alegria e o seu deleite. Tem gente que no momento de prazer, no momento de lazer, no momento seu de descanso, ele não está na presença do Senhor.
ele recorre à bebida, ele recorre aos amigos, ele recorre troca o culto, troca a igreja, o momento com Deus por qualquer outra coisa. O vizinho do primo do amigo dele tem uma chácara e convidou ele. Eu estou de boa mesmo, está tudo bem, eu vou lá. E deixou o culto. Fala por um lado, não é o nosso caso aqui em Rolândia, diga isso para ele. Não é o nosso caso. Para descansar, olhe aqui nos meus olhos. Você recorre a quem? Para relaxar, você recorre a quem? No seu momento de lazer, quem está dirigindo a sua vida? No seu momento de angústia, no seu momento de agonia, você busca o quê? Você busca quem? Você é dependente do quê, igreja? Eu quero convidar você a refletir nessa passagem e tentar entrar no sentimento de Moisés, um homem dependente de Deus. Eu quero falar aqui com você o título da mensagem da noite: dependência da presença de Deus. Pode mudar para mim. Glória a Jesus Cristo. Vamos dizer juntos: dependência da presença de Deus. Vamos lá, todos juntos, bem forte. Dependência. Este homem, nas suas palavras, ele mostra a dependência da presença de Deus. Ele é dependente da presença de Deus. Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Ele quer a presença de Deus. Ele não quer as dádivas das mãos do Senhor. Ele não quer aquilo que Deus pode oferecer para ele. Ele quer a presença de Deus. Ó Moisés, eu vou mandar o meu anjo, o meu nome vai estar sobre ele, ele vai à frente. Senhor, eu não quero uma miríade celestial, eu quero a sua presença comigo. Não negocie a presença de Deus. Amém, igreja? Não negocie a presença do Senhor. Nós precisamos aprender a ser dependentes da presença de Deus. Não aceite uma outra alternativa, não aceite uma outra opção que não seja a presença de Deus na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, que o céu só é o paraíso porque Deus está lá. Porque Ele está lá, porque a presença dEle está lá. O que me encanta, o que me atrai no céu não serão as ruas de ouro, não é a coroa, não é o novo nome, não é o galardão, é a presença do Deus vivo. Ele eu quero, Ele eu desejo, Ele eu almejo, eu quero o meu Senhor, eu quero a sua presença. Dependente da presença de Deus. Moisés é um homem dependente da presença de Deus. E nós precisamos aprender a ser dependentes da presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero fazer uma primeira consideração aqui com você. Do que você depende, você está familiarizado pela convivência. Pode mudar o slide para mim, por favor. Do que você depende, você está familiarizado pela convivência. Vamos ler todos juntos essa primeira reflexão. Diga lá bem forte: do que você depende. Este homem depende de Deus. Aquilo que a gente depende se pressupõe que é algo familiar para você, que é algo que você convive. Eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Veja aí novamente o versículo 11 que nós destacamos no início aqui. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Moisés, ele é dependente de Deus. Daquilo que você depende, se pressupõe que é algo que já está familiarizado, que você conhece, que você convive. Não há como
alguém depender de Deus, se ele não está familiarizado com Ele, de andar com Ele, de conviver com Ele. Como pastor, às vezes eu tenho o dissabor de presenciar os cristãos, o povo de Deus, estar mais familiarizado com qualquer outra coisa do que com a presença de Deus, do que com a vontade de Deus, do que com a palavra de Deus. Gente, há tanto tempo na igreja e não consegue defender a sua fé, não consegue explicar a razão e a esperança do porquê ele crê. Moisés é um homem dependente de Deus, daquilo que ele depende, ele é familiar, ele convive com o Senhor, ele tem intimidade com Deus, Deus fala com ele como se falasse com um amigo qualquer. Eu tenho explicado isso nos encontros com Deus, que intimidade com Deus não é ausência de respeito. A intimidade quebra as formalidades, mas a intimidade aumenta o temor, aumenta o respeito, aumenta a devoção. Quem está entendendo, diga amém. Moisés está familiarizado pela convivência. Tem gente que está familiarizado com qualquer outra coisa, ele depende de qualquer outra coisa, ele recorre àquilo que lhe é mais familiar, ele recorre àquilo que ele convive. No momento de angústia, aquela irmã que deveria recorrer a Deus para mortificar aquele sentimento de ansiedade que a corrói, ela está mais familiarizada com o shopping. Eu vou comprar. Pego aqui, a pista aqui, saio ali, vou ali no Catuaí, eu vou comprar. É o que ela está mais familiarizada. Quando a ansiedade, quando os problemas batem à sua porta, ela convive mais com as compras, com os shoppings, com as amigas, com qualquer outra coisa, menos com a presença de Deus. Aquilo que você depende, você está familiarizado pela convivência. Moisés, a figura de Deus, caminhar com Deus lhe é algo familiar, ele convive, Deus fala com ele, ele fala com Deus. Diga assim para o irmão do lado, é o que eu quero para a minha vida, diga isso para ele. Ser dependente de Deus, dependente, meu querido, da presença de Deus. A presença de Deus, a presença da glória de Deus, não deve ser um evento ocasional do domingo, deve ser aquele momento de refrigério do seu momento a sós com Deus no decorrer da semana. Aí quando Deus fala, como ele não está familiarizado, ele não entende que Deus está falando. Quando Deus está dando direção, quando Deus está movendo uma situação, ele não entende, ele não lhe é familiar, porque ele não convive, ele não anda com Deus. Moisés é um homem dependente do Senhor. Ele está familiarizado com Deus, ele convive com Deus. Nós precisamos agir assim. Quem está entendendo, diga amém. Uma segunda consideração que eu consigo enxergar aqui com Moisés é que o que você depende se torna sua prioridade. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, bem forte, diga lá. Qual é a prioridade de Moisés aqui? A presença de Deus. Aquilo que você depende é a sua prioridade, se torna a sua prioridade. Você quer saber o que é importante para uma pessoa, é só você olhar o tempo dela, a agenda dela, o que ela investe, o tempo dela, é só você olhar a agenda financeira dela, o que ela investe, mais os seus recursos, mais do seu dinheiro, que você vai conseguir enxergar o que é a prioridade da vida dela. Moisés é um homem dependente de Deus e ele deixa isso claro, ele deixa isso transparecer nas suas palavras, que a presença de Deus é a sua prioridade. Senhor, não, eu não vou sair daqui, a minha prioridade é a sua presença. Se a sua presença não for comigo, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença, eu sou dependente da sua presença. Aquilo que a gente depende
é a nossa prioridade. Olha para as suas prioridades que você vai conseguir enxergar se você tem dependido de Deus ou não. Amém? Fala para o irmão do lado, não é óbvio? Fala para ele, não é óbvio. Olha para as suas prioridades, que elas dirão a você se você tem dependido da presença do Senhor. A quem você recorre primeiro? A quem você busca primeiro? O que a sua alma anseia? O que a sua alma nela é a sua prioridade? O seu primeiro pensamento ao acordar, o seu pensamento ao dormir, aquilo que ocupa a maior parte na sua mente, é a sua prioridade, meu irmão. Moisés, ele depende da presença do Senhor, é a sua prioridade. Nós temos muitas coisas importantes para fazer, amém, minha gente? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que dar conta das demandas financeiras do seu mês. Nós temos muitas coisas importantes, mas qual é a sua prioridade? Veja só que o primeiro lugar tem que ser do Senhor na nossa vida. E quando Jesus convoca ao discipulado, ele deixa bem claro que ele tem que ser único, que ele tem que ser exclusivo. Olha, se você amar a sua família mais do que a mim, não serve. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser o meu discípulo. Jesus tem que ser a sua prioridade, Deus tem que ser a sua prioridade, o reino tem que ser a sua prioridade. E quando a gente coloca as coisas nesta linha, tudo na nossa vida vai tomando forma diferente. Deus vai ajustando o nosso casamento, Deus vai ajustando a nossa família, Deus vai ajustando as nossas finanças, Deus vai ajustando o nosso mundo interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Coloque em ordem de prioridade a presença do Senhor. Do que adiantaria se a presença do Senhor não tivesse com ele? Ele sabia o que ele estava pedindo, a presença de Deus com ele. Ele sabia que outra coisa não supriria, que outra coisa seria artificial. A prioridade de Moisés é a presença do Senhor. Qual é a sua prioridade como cristão? Ser mais dependente da presença do Senhor? Será que essa tem sido a nossa prioridade? Ser mais dependente do Senhor? A sua agenda está dizendo isso, seu tempo, seus recursos está dizendo isso, a sua família está dizendo isso. Do que você depende se torna a sua prioridade. Faço a você uma terceira consideração. Veja só, o que você depende passa a ser o seu motivo de confiança e segurança. Vamos ler todos juntos? Diga bem forte. O que você depende? Moisés, ele é dependente da presença de Deus. O único motivo de segurança e de confiança deste homem é a presença de Deus. O que te traz mais segurança? O que você tem mais confiança? Precisa e deve ser a presença de Deus. Tem gente que tem mais confiança no gerente, tem gente que tem mais confiança no patrão, tem gente que tem mais confiança no governo, tem gente que tem mais confiança em qualquer outra coisa. O que você confia? O que é o seu motivo de segurança? Vai revelar o que você depende. Moisés, olha aqui para mim, ele só se sente seguro se a presença de Deus estiver com ele. Ele só sente confiança de dar um passo se Deus for com ele. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o irmão do lado, é o nosso caso, diga isso para ele. Ele não tem confiança para ir sem Deus. Ele não tem confiança, ele não sente segurança para ir sem Deus. O que você depende é o seu motivo de confiança e segurança. Aquilo que você depende passa a ser a sua âncora. E tem gente que depende de tantas outras coisas,
que não são confiáveis, são instáveis. Tem gente que o motivo de segurança é o relacionamento sentimental ou amoroso. Isso vai fazer de você emocionalmente doente, uma massa de manipular na mão de outro, uma pessoa carente, uma pessoa cronicamente carente, que deposita a sua confiança e a sua segurança num relacionamento afetivo que está destruindo ela. Moisés só confia e só sente segurança na presença do Senhor. Consulte o seu coração aí. O que você sente segurança? O que você confia? O que tranquiliza o seu coração? Se não for a presença do Senhor, é um ídolo na sua vida. Está entendendo, meu irmão? Amém ou não? Se você não consegue, se Deus não é aquilo que te acalma, aquilo que te tranquiliza, se existe outro motivo, é um ídolo que precisa ser quebrado nesta noite. É um bezerro de ouro que você vai precisar queimar até virar cinzas. Este povo aqui, que nós acabamos de ler, o contexto da história, eles sentem segurança no bezerro de ouro. Nós estamos vendo algo. Eu estou vendo algo, consigo palpar, meus olhos conseguem ver, eu posso descansar. Nós não andamos por vista, amém, irmão? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, eu acho que é o versículo 7, só para conferir aqui, 2 Coríntios 5, acho que é o versículo 7 que vai dizer isso. Visto que andamos por fé e não por vista, não pelo que vemos. O justo anda e vive pela fé, amém? E qual fé que é essa? Fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Eu não ando pelo que vejo, os meus olhos não estão vendo, mas Deus está agindo. Eu não estou percebendo com nenhum dos meus sentidos, mas Deus está lá. Eu não preciso ver. Este povo aqui precisa de algo de ver algo para se sentir seguro, para confiar. E aí eles recorrem a qualquer porcaria. Um bezerro de ouro, e começam a celebrar, e começam a fazer festa, para aquele bezerro de ouro. Qual que é o motivo da sua confiança e da sua segurança? O que você depende, passa a ser o motivo da sua confiança e da sua segurança. Moisés só está seguro se o Senhor for com ele. Moisés só sente confiança de prosseguir se a presença de Deus vai com ele. Ele é um homem dependente da presença do Senhor. Quero fazer uma quarta consideração aqui a você. Veja só. Do que você depende, procura se assegurar de ter acesso e sempre por perto. Vamos ler todos juntos, bem forte, diga lá. Do que você depende, aquilo que você quer ter acesso, ao acesso das suas mãos, sempre ao alcance, perto das suas mãos, é o que você depende. Moisés, ele quer Deus assim pertinho dele, para que eu tenha acesso, eu tenho perto, que eu consiga alcançar. Eu quero a presença dele aqui, qualquer coisa eu já recuo para ele. Eu quero ter acesso, eu quero ele comigo, porque aí qualquer coisa eu já falo com ele, ele me dá uma resposta, ele me dá uma direção. Quem depende de Deus, quem depende da presença de Deus, procura se assegurar de ter acesso a ela a qualquer instante, de ter sempre por perto. Alguns anos atrás, na verdade mais de uma década atrás, meu avô era um paciente, sofria do coração, cardíaco. Eu não sei se esse continua sendo o mesmo protocolo, mas ele tinha assim uma crise de angina muito forte. Ele tinha que carregar
um comprimido, eu não sei se continua sendo o mesmo protocolo. A hora que desce aquela dor aguda, aquela crise de dor, ele tinha que ter o comprimido em mãos e colocar na boca, porque senão aquilo ia se agravando, ele poderia até ir a óbito. Então ele tinha aquela medicação em todo canto da casa, ele carregava no bolso da camisa, no bolso da calça, porque ele dependia daquela medicação. Então ele se assegurava de ter acesso àquilo rapidinho, ter acesso prontamente, de ter sempre por perto, porque ele dependia daquela medicação. A presença de Deus, meu irmão, quem é dependente da presença de Deus, ele procura afastar da sua vida qualquer coisa que vá repelir a presença de Deus, que vá interferir. Obviamente nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, mas eu estou falando de alguém que caminha em arrependimento, que caminha em santidade, que caminha em confissão, porque ele quer ter a presença de Deus. Ele quer ter acesso à presença de Deus, ele quer ter por perto, porque ele é dependente. Senhor, eu não posso continuar com isso na minha vida, porque isso aqui afasta a sua presença, e como eu sou dependente, eu quero ter acesso a ela prontamente, eu quero ter por perto, eu quero ter ao alcance das minhas mãos. Então eu vou me livrar da pornografia, eu vou me livrar da ira, eu vou me livrar do rancor, eu vou me livrar da discórdia, eu vou me livrar de tudo que repela a sua presença, que eu sou dependente dela. Eu não vou deixar a minha vida espiritual funcionar apenas aos domingos, porque eu sou dependente do Senhor. No meio da semana tem um problema, eu preciso ter acesso rapidinho à sua presença. Esse é o sentimento de Moisés, está entendendo, meu irmão? Ele está liderando esse povo de dura cerviz, como nós lemos aqui. Vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar com o anjo? O anjo vai resolver? Não, o anjo vai desembainhar a espada e vai arrebentar com tudo. Ele precisa do bom conselho do Senhor. Ele precisa da presença do Senhor. Ele precisa de direção que vem do Senhor. E estas coisas a gente só tem e só está disponível na presença do Senhor. Amém ou não, minha gente? Você tem se assegurado de ter acesso e sempre por perto à presença do Senhor? É o que Moisés quer. Senhor, eu quero me assegurar de que o Senhor vai comigo. Eu quero me assegurar de que eu vou ter acesso a Ti a qualquer momento. Eu quero me assegurar que eu vou ter o Senhor perto, porque eu sou dependente de Ti. Então vai comigo, Senhor. Amém? Fala isso para o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo, eu quero andar na sua presença. Vai comigo, Senhor, para a faculdade, vai comigo para o trabalho, vai comigo para as lutas, vai comigo para o embate, vai comigo, Senhor. Eu sou dependente. Se o Senhor não estiver comigo, vai acontecer alguma coisa, eu não vou dar conta. Eu quero ter acesso à sua presença. O que você precisa? Olhe aqui nos meus olhos. O que você precisa arrancar da sua vida que está repelindo a presença do Senhor? O que você precisa destruir da sua vida que impede você ter esse acesso pronto e rápido que Moisés queria ter à presença do Senhor? O que você depende, como eu dei o exemplo da medicação, você procura se assegurar de ter acesso e sempre por perto. Você está checando a sua vida, está checando o seu coração, sua vida devocional, seu dia a dia. O que você precisa ajustar, hein, meu querido, para ter acesso e sempre por perto, ao alcance das mãos, à presença do Senhor? O que você precisa fazer nessa noite? O Espírito Santo já está impelindo o seu coração. Amém ou não, povo de Deus? Quero fazer uma quinta consideração a vocês nessa noite. Do que você depende, não abre mão por nada. Amém? Daquilo que a gente depende, a gente não abre mão por nada. Não é óbvio? Amém ou não? Vamos ler todos juntos esta quinta verdade. Diga lá. Do que... Você quer saber se a pessoa é dependente do Senhor?
é se ela não abre mão da presença do Senhor. Se ela não abre mão. Moisés não abre mão de que a presença do Senhor esteja com ele. Se você abre mão da presença de Deus, você não é dependente dela. Se você abre mão da oração, se você abre mão de buscar direção na palavra, você não é dependente de Deus. Aquilo que você depende, você não abre mão por nada. Eu não abro mão, Senhor, não tem como. Eu quero a sua presença comigo. E às vezes a gente negocia a presença de Deus. A gente negocia por outras coisas. A gente negocia por qualquer bacatela. A presença de Deus é prioridade na vida do cristão. Amém, igreja? A presença de Deus tem que ser prioridade na sua vida. Não abrir mão por nada. Moisés está resoluto: eu não vou dar um passo, eu não abro mão, é a minha prioridade sair daqui ciente de que o Senhor vai comigo e com esse povo. Não abro mão por nada. Você tem negociado a presença de Deus? Se você tem negociado, você não é dependente da presença do Senhor. Moisés teve as vitórias que teve as lutas que teve, mas teve as vitórias que teve, porque era um homem dependente da presença do Senhor. O Salmo 84 diz o seguinte, bem-aventurado, aqueles cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O dependente da presença do Senhor, ele passa pelo vale árido, e Deus dá graça daquele lugar se transformar em manancial. De bênçãos vai cobrir a primeira chuva. Outra versão chama o vale árido do vale de Baca. Por que ele se transformava em manancial? No tempo da estiagem, este homem cujo coração se encontrava os caminhos aplanados, ele cavava, ele fazia cisternas no calor do deserto, cavando rocha. Mas ele rompia, ele vencia, ele deixava, fazia os buracos. Quando vinham as monções, a primeira chuva, enchia, as cisternas estavam lá, estava pronta. Ele fazia daquele lugar, daquele vale árido, um manancial, porque Deus dava a graça a ele, para ele cavar debaixo do sol, lá no deserto, cavar na rocha, por causa que a presença do Senhor o impulsionava. Aí se transformava em manancial, eles iam de força em força, um impulso, de repente cansava, tomava fôlego, buscava alento no Senhor, mais outro impulso, e eles iam, e compareciam diante do Senhor em Sião. Quem está entendendo, diga amém. Do que você depende, você não abre mão por nada. Não abra mão da presença do Senhor. O mundo, Satanás, a vida, a mídia, vai te oferecer muitas soluções, mas de quem você vai depender é do Senhor. Amém? O tratamento que a medicina apontar a você, você deve procurar e deve fazer, sem dúvida nenhuma, mas você vai depender é do Senhor. Amém? Você vai procurar o advogado, o profissional mais capaz, mas você vai dependente da presença do Senhor. Senhor, eu tenho esse desafio no trabalho, eu tenho esse desafio na empresa, eu tenho esse desafio nos estudos, eu tenho esse desafio na família, mas eu não abro mão da sua presença ir comigo. Não abra mão da presença do Senhor. Nós precisamos ser dependentes da presença do Senhor. Eu quero fazer a seguinte conclusão com vocês. Pode mudar o slide para mim, por favor? Do que você é dependente a um anseio crescente e ávido por ter mais. Eu vou repetir. Do que você é dependente a um anseio crescente e ávido por ter ainda mais. Vamos ler todos juntos? Diga bem forte. Do que você
ainda mais. Moisés é dependente da presença do Senhor, no seu coração há um impulso, no seu coração há um anseio, há uma fome, há uma avidez crescente que ele quer ainda mais. A fome que a gente tem que ter de Deus, ela tem que ser insaciável, tem que crescer a cada dia. Olha aí o versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a sua glória. Senhor, o Senhor vai comigo, ai que bom, mas tem uma coisa, eu quero mais do Senhor. O Senhor vai comigo, que maravilha, Senhor, mas eu quero mais. Eu quero, Senhor, ver a sua glória, mostra-me a sua glória. É um homem dependente do Senhor, ele quer mais. Há um anseio no seu coração, um anseio crescente, há uma avidez que o impulsiona a querer ainda mais. Veja só que as coisas não pararam aqui com a afirmativa de Deus falando para ele que eu vou com você. O Senhor vai comigo, mas Senhor, eu dependo tanto de Ti, Senhor, eu quero tanto, Senhor, mostra-me a sua glória. Senhor, mostra-me mais da sua face, mostra-me mais da sua presença. Senhor, mostra-me mais do seu poder. Senhor, eu quero crescer em dependência, eu quero crescer em intimidade. O Senhor disse na sua palavra, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, eu quero conhecer mais ao Senhor, quero conhecer a tua aliança, eu quero conhecer os teus planos. Senhor, eu quero conhecer o que o seu coração sente. Eu quero, Senhor, que os meus sentimentos se amoldem aos seus. Eu quero começar a sentir o que o Senhor sente também. Há um desejo crescente e ávido por ter ainda mais. Moisés não está satisfeito. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está satisfeito com a sua vida espiritual? E não convenceu, pergunta com mais ênfase: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você já está naquela zona conformada, aquela zona de conforto? Não, pastor, tá bom. Eu fiz um encontro, eu sou auxiliar de uma célula, eu vou até numa sala, pastor, tá bom. Você não é dependente. Quem é dependente tem um anseio crescente e ávido por ter ainda mais. Levanta um clamor nessa noite, igreja. Levanta um clamor ávido aí, deixa o seu coração clamar e buscar: Senhor, mostra-me a sua glória. Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do seu Espírito, eu quero mais da sua unção. E por mais que eu esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Do que você depende, há um anseio crescente. E ele fala: Senhor, eu quero mais, mostra-me a sua glória. O que você quer ver nesses dias? Você está ansioso pelo quê? Você está ávido pelo quê? Existem muitos motivos pertinentes. De repente a salvação de algum familiar seu, libertação de alguém, cura de alguém, resposta de oração. Mas deve haver um anseio no seu coração: Senhor, eu quero ser mais cheio do Senhor. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais contato com o Senhor. Eu quero que o Senhor me envolva. Senhor, eu quero exalar Cristo, Senhor. Eu quero a sua presença. Mostra-me, Senhor, a sua glória. O que você tem visto bastante? A mídia? As redes sociais? Está na hora de nós clamarmos: Senhor, eu quero ver a sua glória. Quem quer ver a glória do Senhor aqui? Quem quer mais de Deus? O Senhor está aqui nessa noite para nos responder favoravelmente. Pode mudar o slide para mim? Eu quero citar novamente este versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Há um lugar para você junto a Deus, na sua presença, tocado pela sua glória. Amém? Olhe aqui para mim, há um lugar para você junto à presença do Senhor. Já está reservado. Amém? Está à sua disposição.
Você vai querer ocupar este lugar que Deus coloca à sua disposição, junto a Ele, na presença dEle, ministrado, tocado pela glória dEle? Quem é tocado pela glória de Deus é diferente. Quem é tocado pela glória de Deus, de repente ele não muda a situação, mas ele muda diante da situação, a reação dele muda diante da situação. Alguma coisa muda. Às vezes Deus acalma a tempestade, às vezes Deus acalma o marinheiro, mas que alguma coisa Deus faz. Amém? Amém ou não? Às vezes Ele acalma a tempestade, às vezes Ele acalma você. Mas alguém tocado pelo Senhor, alguma coisa muda. Se não muda a situação, Ele muda diante da situação. Ele se torna mais resiliente, Ele se torna mais perseverante, Ele se torna mais confiante. Amém ou não, minha gente? Quero pedir ajuda do Ministério de Música, por favor. Eu quero convidar você a se pôr em pé neste momento. Eu falei com vocês nessa noite sobre ser dependente da presença de Deus. Dependência da presença do Senhor. Nós temos muitas necessidades, mas a maior de todas elas, a mais importante, é a presença do Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite gere no seu coração fome, sede, paixão, desejo, que seu coração queime, ansiando pela presença dEle. Que você não se contenha a não ser na presença dEle. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero convidar você a se tornar uma pessoa mais dependente da presença do Senhor. De repente você já tem sido, amém? Mas veja que Moisés, ele sempre quer mais. Deus já está comigo, pastor. Então pede para Ele mostrar a glória para você. Pede para Ele mostrar a sua glória para você. Amém? Sempre tem um degrau a mais para subir. Sempre tem uma câmara mais recôndita na presença dEle. No recôndito do tabernáculo. Mais íntimo, mais profundo. O rio de Ezequiel, dá para ir mais fundo. O rio de Ezequiel 37, dá para ir mais fundo. As águas estão nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, no pescoço, a nado, mas dá para ir mais fundo. Vai depender da sua fome, vai depender da sua sede. Há um lugar para você junto a Ele. Há um lugar para você junto a Ele. Na adversidade, na dor, na tristeza, na angústia, há um lugar junto a Ele nesta noite. Há um lugar na presença dEle. Há um lugar para você. Busque ao Senhor nessa noite.